Amados, nós estamos meditando na palavra do Senhor em Tiago, e hoje nós vamos dar sequência. Obrigado, Daniel. Nós estamos nessa jornada em Tiago, e hoje nós vamos para o capítulo 2 de Tiago. Então, o texto está sendo projetado, mas você pode subir, você pode localizar o aplicativo. Nós vamos meditar nesse texto hoje, e o Senhor há de nos falar, mas antes eu quero orar com você mais uma vez, para contar a sua cabeça, fechar os seus olhos, pedir que o Senhor fale com você. Peça isso ao Senhor. Pai, tua palavra ela é poderosa, transformadora, ela atinge em cheio as nossas vidas, Deus. E é isso que nós te pedimos nessa noite. O Espírito do Senhor aplica a sua palavra em nós, produzindo as transformações que precisam ser produzidas nas nossas vidas. O Senhor nos conhece, sabe o que precisamos. E de modo muito pessoal aqui, Deus, aplica a tua palavra aos nossos corações e glorifica o teu próprio nome nesse momento. Que toda a voz se cale em nome de Jesus, para que somente a voz do Senhor seja discernida nesse local. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Tiago, capítulo 2, queridos. Esse texto nos diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você é de pele, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado, serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Queridos, nós já sabemos muitas coisas a respeito dessa carta de Tiago. Nós sabemos que esse Tiago escreveu a carta, ele é irmão de Jesus. E que ele não dava valor algum para Jesus no período do ministério de Jesus. Ele se converte, ele reconhece o senhorio de Jesus na vida dele após a morte e ressurreição do Senhor. Ele se tornou um líder muito proeminente, um líder de destaque na igreja de Jerusalém. E esse texto que ele escreveu, possivelmente é o primeiro texto escrito no Novo Testamento. Ele é escrito para cristãos que se converteram, cristãos que saíram do judaísmo e que se converteram a Jesus. Então aqui, ela é uma palavra bem direta para esse público, e a gente percebe isso em alguns momentos da carta, em muitos momentos da carta. Essas pessoas estavam sofrendo muito, elas estavam sofrendo perseguição, elas estavam sofrendo violência, elas estavam sofrendo ataques, exatamente porque elas haviam abandonado a religião dos seus pais, dos seus antepassados, elas haviam abandonado aqueles costumes,
porque agora elas receberam Jesus como Salvador da vida delas. O Evangelho havia sido anunciado a elas. Elas tomaram ciência da boa nova de salvação e elas receberam com o coração aberto essa mensagem, e o Senhor as salvou. E o Senhor agora reinava sobre a vida delas, mas como consequência dessa mudança de vida, como consequência da fé em Jesus, elas agora eram perseguidas, elas sofriam violência, elas sofriam humilhações, e eles saíram, uma grande maioria, saiu de suas casas e foi morar em outros lugares, saiu de suas cidades, de suas aldeias, porque eles procuravam então dar sequência às suas vidas, fugindo muitas vezes até mesmo da morte, do risco de morte, indo para outros lugares. Então a situação deles era delicada e era de sofrimento. E ele vai tratando de vários pontos. Ele já tratou, por exemplo, da questão da perseverança na fé, da alegria no meio do sofrimento. E na semana passada nós vimos um ponto muito importante que tem tudo a ver com o que nós vamos ver hoje, que aqueles cristãos eles não deveriam apenas conhecer intelectualmente o Evangelho, conhecer um grupo de doutrinas e acreditar nessas doutrinas, mas eles deveriam, na verdade, praticarem o Evangelho e não serem apenas ouvintes do Evangelho. O chamado era para praticar aquilo que aprendiam, para colocar em prática aquilo que recebiam do Senhor como um ensino para a vida deles. E hoje, como resultado dessa ideia de se praticar o Evangelho, não apenas entendê-lo, não apenas um consentimento intelectual a uma mensagem, ele vai tratar de um ponto que é a questão do favoritismo, que é a questão do preconceito, que é a questão de fazer diferença entre as pessoas. Isso era uma realidade dentro daquela comunidade. Eles tinham dificuldade de ver alguns grupos, especialmente, como iguais. Eles tinham dificuldade de ver alguns grupos de pessoas e olhá-los como um igual, como um semelhante. E esse texto, então, nessa noite, ele vai nos levar a refletir juntos sobre isso, sobre a questão do preconceito, sobre a questão do favoritismo, porque é exatamente isso que encontramos no versículo 1 que lemos. No versículo 2, ele cita um exemplo de uma pessoa bem trajada, de uma pessoa alinhada. E eu aprendi com o da Silva, assim que cheguei aqui, o que é estar alinhado, irmãos? É alinhado assim, de bairro, é aquele meio-fio de bairro de rico, irmãos. Não é aquele meio-fio de bairro pobre. Ele estava alinhado ali, meio-fio de bairro de rico. Então chega um homem nessas condições. Os anéis, as roupas, evidenciavam isso. A quantidade de anéis indicava exatamente qual camada social aquela pessoa pertencia. E chegava um pobre, com roupas ruins, com roupas até mesmo sujas. Então é possível claramente fazer a distinção de um e de outro. O rico é colocado numa posição de destaque, o outro é colocado ou tratado de qualquer jeito, ele é visto como menor, ele é menosprezado pelo fato da sua condição social, e o outro é elevado pelo fato da sua condição social. Esse é o exemplo que ele dá. Ele estabelece um contraste entre esses dois, e ele diz: olha, nós não temos direito de fazer distinção entre as pessoas porque Cristo não fez. Esse é o ponto. Em relação ao preconceito, em relação ao favoritismo, em relação a qualquer coisa que nós possamos querer fazer distinção entre as pessoas, nós precisamos exatamente nos voltar para Jesus. Jesus veio para todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. As pessoas que nós facilmente amaríamos, Jesus veio em favor delas. As pessoas que nós teríamos grandes dificuldades, Jesus veio em favor delas. Jesus ama essas pessoas. Jesus morreu por essas pessoas. Pelas pessoas que nós não daríamos nada, Jesus morreu por elas. O chamado da igreja é reproduzir na terra os ensinos do seu mestre. E parte da reprodução, de colocar em prática o Evangelho, é aprender a não tratar pessoas com favoritismo, é aprender a não fazer acepção de pessoas, é aprender a não praticar o preconceito, tendo como principal motivo o fato de Jesus ser Senhor da sua vida. Nós poderíamos pegar um grande número de motivos e refletir sobre cada um deles aqui. Mas o que de fato acontece aqui é que ele está dizendo: vocês são igreja de Jesus. Jesus não fez acepção de pessoas. É interessante perceber
eles se colocaram em posição de honra no ambiente de culto, na sinagoga, em algumas versões em língua portuguesa, alguém que pertencia a um grupo que era minoritário na igreja. O grupo majoritário na igreja era de pobres, não era de ricos. A esmagadora maioria da igreja, daquele tempo, ou de qualquer tempo também de hoje, não é composta por ricos, é composta por pobres em sua grande maioria. Todos são chamados. O Evangelho chama todos. Mas o fato é que isso é um paradoxo. Que a igreja olhava e queria dar destaque no ambiente da sinagoga a alguém que, fora dali, representava um grupo tremendamente opressor da igreja. E é exatamente isso que ele coloca aqui. Que era um grupo minoritário na igreja, que fazia parte de uma camada da população que muitas vezes oprimia a igreja, os pobres, com força absolutamente desproporcional. Pode ser isso. Por que pessoas daquele tempo, desse tempo, querem se dobrar diante dessas pessoas para causar favoritismo? O que há nos nossos corações que nós desejamos, e isso se reflete até no ambiente de culto, no modo como recebemos as pessoas, mesmo no ambiente da igreja, a tratarmos de forma desigual, ou tratarmos com favoritismo um grupo, que é um grupo exatamente que agride, que oprime, que é o caso de todos aqueles. Versículo 5. Ele termina o versículo 4 falando que esses critérios de olhar a aparência são critérios errados, que nada tem a ver com Deus, porque é exatamente o que Deus não faz. Deus não olha a aparência. Deus não é presa das aparências. Deus sonda os corações. Deus conhece profundamente, Deus conhece o todo. Versículo 5 também diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Não é esse o modo que Deus trata o pobre? Não fazendo distinção dele, não colocando de parte, mas ao contrário, elevando-o a uma posição que ele nunca sonharia. Não é esse Deus que chama também o pobre para a mesa dele, para a casa dele, para o povo dele, para a intimidade com ele, para o céu dele, para a glória com ele? Nós não cremos que Deus é exatamente esse que chama a todos e também aos pobres para isso? Por que eles não têm espaço entre nós? Por que alguém, por causa de condição econômica, ou por qualquer outro motivo, não teria lugar entre aquele grupo, entre aquele povo, que é o povo que clama pelo nome do Senhor? Por que há um tipo de favorecimento entre nós, quando Deus não faz acepção de pessoas? Versículo 8. Se você de fato obedecer a lei real contada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estão agindo. E a síntese é um resumo. Aquela parte que você marca, essa parte vai cair na prova. O professor dá um bizu antes da prova, ele te dá essa parte aqui. A síntese de todo esse processo. Porque aqueles que são discípulos de Jesus precisam fazer pelo menos duas coisas. Eles precisam amar a Deus sobre todas as coisas. Eles precisam amar os seus semelhantes como si mesmos. Não diz aqui qual é o semelhante que você vai, qual é o próximo que você vai amá-lo. A ideia é aquela lá da parábola do bom samaritano. Quem é o próximo? Quem é o seu próximo? Os religiosos passam, é um homem caído. O grupo religioso dominante é incapaz de se aproximar do homem.
vê o seu sofrimento, não se importa, tem outras coisas para fazer. Vamos continuar caindo. E há um homem, a classe religiosa daqueles dias olhava para a sala. Esse homem é ocupado, socorre, investe tempo, recursos financeiros, empenha o nome em favor daquele caído. E o final da parábola é incrível, porque o final da parábola revela o ensino sobre o próximo. Quem é o nosso próximo? Nosso próximo é aquele de quem nós nos tornamos próximos. Aquele homem caído não era próximo daquele que o socorreu, não era amigo dele, não era parente dele, não era vizinho dele, não era no relacionamento dele. Ele não era próximo nesse sentido que nós normalmente usamos, de alguém chegado, de alguém conhecido, de alguém que eu me dou bem, que eu tenho afinidade, que tem algum tipo de contato. Não era. Era um estranho. Foi casual aquele encontro. Só estava na agenda de Deus, não estava na agenda de mais ninguém ali. Mas o fato é de que ele se aproximou. Quem é o próximo? O próximo é aquele que eu permito me aproximar dele. É aquele que eu invisto em aproximação. É aquele que eu paro a minha vida, porque eu vejo, eu sinto, eu percebo, eu tenho entendimento de me aproximar. Por quê? Porque ele está frágil naquele momento. Ele está caído naquele momento. Próximo, que nós precisamos amar, não é alguém que participa com a gente. Carlos vai amar alguém que não participa com ele. O sapo vai amar alguém que não participa com ele. O Carlos não vai amar, porque é parecido com o sapo, é parecido com o Carlos. Não é essa a ideia. A ideia que a gente encontra em Jesus, encontra na parábola, encontra na oração de Tiago, de que nós devemos nos aproximar das pessoas, porque Deus se aproximou de nós através de Jesus Cristo. Não dá para fazer distinção, não dá para cogitar que, por conta de termos sido encontrados por Jesus, nos tornamos melhores, como nos tornamos alguém que possa fazer distinção entre pessoas, sendo que Deus não faz. Isso avança, eu quero avançar também. Versículo 11. O 9 vai dizer que não se deve tratar por favoritismo, isso aí que é pecado, não adianta cumprir um monte de coisa boa, mas cair nesse erro, porque errar no campo da lei é errar toda a lei. Então ele está dizendo, olha, vocês são formidados um monte de coisa, mas precisa ser corrigido, de fato precisa ser corrigido. Não dá para a gente conviver com um ponto frágil, porque a gente tem pontos fortes. Não são os elos mais fortes que medem a resistência de uma corrente, são os elos frágeis dela. E o que ele está tratando aqui é exatamente disso. Errar o ponto da lei, errar toda a lei. Vocês acham que agora vocês receberam a salvação de Jesus, vocês têm uma visão a respeito das pessoas que antes vocês não tinham, e vocês precisam corrigir esse ponto. E aí ele vai dando exemplos. E lá no versículo 11 ele diz, porque aquele que disse não adulterarás também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Tem gente que nunca quis matar ninguém. Tem gente que nunca pegou nada, um instrumento que pudesse matar alguém, ou pelo menos não pegou com esse objetivo. Mas adulterou. Não queria matar, mas adulterou. Do ponto de vista social, matar merece uma punição maior que adulterar.
Diante da providência de Deus, errado contra ele, errado por ele. É por isso exatamente que nós precisamos de um Salvador. Porque não há entre nós, nem nunca houve, jamais haverá alguém que não honrasse no caminho. E muitas vezes a predileção por alguém, ou por algum grupo, a predileção porque eu trato melhor um do que o outro, porque eu trato pior esse, eu explico isso porque ele representa aos meus olhos, ou diante do meu gosto, ou diante dos meus pensamentos, diante do meu julgamento, ele representa algo que eu digo que isso eu não consigo suportar, isso é insuportável para mim, porque ele representa alguém ou alguma coisa, ou algum movimento que eu não tolero. Eu trato pior porque na minha escala de valores, aquilo que ele faz é ou representa, eu sou incapaz de lidar com aquilo. Tem gente que é capaz de lidar bem com os seus sentimentos. Tem gente que é capaz de lidar bem com pessoas que não têm assassinato. Tem gente que é capaz de lidar bem com uma coisa, não é capaz de lidar bem com outra. E aí nós vamos criando as nossas escalas, os nossos valores, e nós vamos escolhendo qual o pecado da pessoa que vai tirar ponto dela. Qual o estilo de vida dela que eu olho e digo, menos 3 pontos. Não dá não. Seria que ele sentar no chão. Eu olho para essa pessoa, eu converso com essa pessoa, se eu não conseguir evitar, eu me relaciono com essa pessoa, mas com um desejo muito grande de jamais estar com ela novamente. Por quê? Porque ela é ou representa algo ou alguém que eu não tolero. A pergunta é: teríamos nós o direito de não tolerar? Em algum momento foi dado à igreja condição para isso? Em algum momento a igreja foi chamada a exercer tal juízo? Em algum momento um cristão poderia fazer isso até mesmo com um outro cristão, porque todos os cristãos continuam pecando, e quebrarem a comunhão do corpo, porque aquele cristão que também é corpo como ela, e que também foi salvo pela mesma graça como ela, tem um estilo de vida inaceitável aos olhos desse outro irmão da mesma comunidade. Isso não é se você vai achar bonitinho, levar para casa e adotar e fazer dele teu filho, teu filho. Não é isso que trata o texto. A gente não pode distorcer o texto. Mas o texto está mostrando para nós que nós não podemos, porque somos discípulos de Jesus, tratar as pessoas como se fossem de menor valor, porque nós não toleramos quem ela, o que ela faz ou aquilo que ela representa. Você pode tolerar o que ela faz, biblicamente. E você não tem direito de tratá-la com desfavor, porque ela faz aquilo que é combinado aos seus olhos. Nenhum de nós tem, nenhuma igreja tem, nenhum discípulo de Jesus tem, nenhuma comunidade de fé tem. Por
que nós não fomos chamados para julgá-los. Nós somos chamados para amá-los. E sabe onde isso mais acontece, essas dificuldades? Essas dificuldades acontecem mais entre os iguais. Eu já falei isso algumas vezes. E sou cada dia mais convencido disso. Sejam as predileções ou os desfavores, seja para prestigiar ou para desprestigiar, isso acontece entre os iguais, isso acontece com quem tem um nível de relacionamento e de proximidade, ou que exerce algum tipo de tarefa muito semelhante, ou que exerce ou faz parte de algum grupo em que há algum tipo de convivência. É muito difícil ter um tipo de tratamento de privilégio ou desprivilégio, de elevar ou de fazer descer, quando o relacionamento é à distância, quando é uma coisa ainda mais distante. Mas é na trama do dia a dia, é no cotidiano, seja da igreja, seja do trabalho, seja de qualquer lugar, que há aquele entrelaçamento dos relacionamentos, que isso se evidencia. Eu descubro alguma coisa que eu não engulo, eu descubro alguma coisa na vida de alguém que eu não tolero, então eu marginalizo essa pessoa do meu relacionamento. Para quê? Para não lidar com aquilo que eu não tolero. Eu exerço juízo sobre a vida dela. A questão é que talvez eu não erre o ponto da lei que ela erra. A questão é que aquilo que eu não tolero, de fato, dificilmente a gente não tolera. Eu não tolero isso comigo aqui, é muito raro isso. Aí já é um caso mais da psiquiatria, a gente não vai entrar nisso. Mas, normalmente, aquilo que eu não tolero, de fato, eu não vivo aquilo. E eu elegi aquele tipo de pecado que eu não cometo como de grande valor. Olha que pecado agressivo, eu não cometo. Olha que esse pecado é intolerável. Olha que absurdo esse pecado. Como que pode alguém da igreja pecar esse pecado? Como que pode alguém que é líder na igreja pecar esse pecado? Como que pode alguém que tem 300 anos de vida cristã pecar tal coisa? Eu não tolero. Mas o que isso está dizendo? Que há um ponto da lei, há ponto da lei. Quem único que pode exercer esse tipo de juízo é quem não erra a lei. Eu não erro o pecado que ela peca, mas eu erro o pecado que eu peco. E isso me faz igual a ela. Como que eu estou julgando essa criatura? Não cometo o pecado dela, mas eu cometo o pecado o fé e a mente desonra a Deus. Senhor. Que nos faz de novo iguais, semelhantes, próximos, dependentes da graça de Deus. A graça que precisa ser derramada sobre a vida dela, o pecado dela, mas igualmente precisa ser derramado sobre a minha vida. Por isso que os versículos 12 e 13 nos levam ao seguinte: falem e ajam. Ele não memória aquilo que a gente já viu antes, no meu sermão. Apenas ouvir o Evangelho, falar do Evangelho, mas viver o Evangelho. Ouvir, falar e viver. Fala e haja como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade, irmãos. Lei da liberdade, então, que, opa, está liberado agora. Posso pecar à vontade. Lá voltei agora. Olha essa lei da liberdade. Essa lei da escravidão. A lei da escravidão é exatamente essa. Olha como eu estou livre, eu posso pecar à vontade. Olha que liberdade. Isso é liberdade de Deus. Liberdade que agora eu posso em Cristo Jesus ser livre do meu pecado. Eu posso ter novidade. E essa mesma graça,
é derramado sobre a vida daquele que comete o pecado que não tolera. Em Cristo Jesus, ele pode ser livre. A lei da liberdade é que Jesus Cristo nasceu para todo tipo de gente, para transformar todo tipo de gente. A lei da liberdade é aquela coisa que a gente só encontra em Jesus Cristo, que nos faz livres, não apenas da consequência eterna do pecado, mas do senhorio dele sobre a nossa vida. O pecado passa a ser, então, alguém que eu não convido para estar comigo. Quando muito, ele passa a ser um intruso. Porque agora eu estou debaixo da lei da liberdade que é em Cristo Jesus. Eu tenho liberdade para confessar o meu pecado. Eu tenho liberdade para assumir que eu errei. Eu tenho liberdade para diante dele, aos pés da cruz, pedir perdão e ser renovado. Muitas pessoas têm desistido da caminhada cristã porque não conseguem perceber isso. Elas não conseguem perceber. Quando que elas dizem? Normalmente são, eu diria, pessoas que têm um elevado grau de exigência. E às vezes essa exigência é por si própria, mas elas erraram. Você pode ter o grau de exigência que for, você pode ser um perfeccionista que for, você erra, eu erro, todo mundo erra, o único que não errou chama-se Jesus Cristo. Então, nesse momento, as pessoas perfeccionistas olham para si mesmas e elas dizem: não tem jeito mais para mim, porque eu errei, não tem jeito mais para mim. A comunidade viu que eu errei, a minha família viu que eu errei, o meu grupo tal viu que eu errei. Como é que vai ser agora? Vai ser como tem que ser. Você vai se prostrar aos pés da cruz. Você vai confessar o seu erro. Porque Deus não vê a aparência, ao contrário. Mas Ele chega no segundo sentido. O mesmo pode acontecer com aquele a que nós não toleramos. O mesmo acesso a Deus, o direito dele, o mesmo acesso a Deus foi pavimentado, conquistado pelo sangue de Jesus. Para terminarmos, igreja é um projeto de um corpo, de uma família, em que patrão e empregado, por exemplo, eles podem sentar juntos, eles podem ser irmãos. Isso muda a relação lá no meio de trabalho? Não muda. O patrão continua patrão. O empregado continua empregado. Mas acrescenta algo. Acrescenta que em todos os lugares eles são o quê? Irmãos. Família de Deus. Eles são chamados para andar juntos com Deus. Essa lei da liberdade de Cristo nos livra desses estereótipos, nos livra de ficarmos presos às aparências, nos livra dessas misérias que a sociedade produz. Porque nós somos irmãos. Em Cristo Jesus somos irmãos. E o outro, quem ainda não recebeu salvação, ele pode ser o nosso próximo. Desde que nós escolhemos nos aproximar dele para compartilhar com ele o Evangelho. É nossa família, nosso corpo, um só Salvador, o mesmo Espírito, não há espaço para favoritismo ou discriminação. Esse, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Lógico que a misericórdia de Cristo Jesus triunfa sobre o juízo. Óbvio que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Uma vez derramada a misericórdia, não há juízo.
Não há mais juízo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Por quê? Porque o Senhor fez de Jesus Cristo justiça para todos aqueles que crescem. A gente acabou de ter uma conversa agora na escola bíblica exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. O que é o Evangelho? O Evangelho é essa notícia incrível. De todo jeito. Nós vimos lá no livro que o professor levava as pessoas para um cemitério, levava os alunos para um cemitério e dizia para elas: olha agora para eles se levantarem. Olha agora para eles se levantarem. Olha, tenha vontade de orar. E havia aquele constrangimento, aquela coisa esquisita, mas que hora é essa? O professor mostrou, o professor endoidou, deu aqui, alguns riam, alguns queriam ir embora, alguns oravam. Mas nunca mais se levantou. Mas não merece ficar olhando as pessoas para o cemitério, para usar isso como exemplo. Ele estava ensinando a condição do homem sem Jesus. A condição do homem sem Jesus, morto espiritualmente. Ele só tem vida porque misericórdia não foi sobre os juízos. Misericórdia de Jesus. Misericórdia que vem da cruz. Misericórdia que vem do sangue derramado. De Deus ter colocado o Filho dele para receber toda a ira dele, de todos os pecados que foram sendo cometidos por todos os homens e mulheres de todos os tempos e lugares. A ira de Deus foi derramada sobre uma única pessoa, aquele que não pecou, que é Jesus Cristo. E é esse que não pecou. E é esse que recebeu toda a ira de Deus sobre si. Pode salvar todo tipo de gente. Pode perdoar todo tipo de pecado. E não disse: esse pecado eu não tolero. Aquele pecado eu não tolero. Aquilo eu não tolero. Que se ele é o nosso exemplo, não há motivos para favoritismo, não há motivos para preconceito, não há motivos para nenhum tipo de tratamento que é tão comum na sociedade. Nós somos distantes do plano de Deus. Favoritismo é pecado, preconceito é pecado, o valor de alguém que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em essência, nós somos iguais, nós somos iguais porque temos o mesmo Criador, nós somos iguais porque precisamos do mesmo Salvador. Céu, a visão que João tem do céu, ela retrata isso com todas as coisas. O que ele viu lá? Tem a visão do céu. O que ele viu? Ele viu de gente de toda tribo, toda língua, toda etnia. Ele viu. O que elas estavam fazendo juntas? Adorando o Cordeiro. Verdade. Sobre Deus. Se a gente tem errado, se nós temos vacilado, se nós temos deixado esses valores do mundo dentro do coração da gente, na mente da gente, por qualquer motivo de cor da pele, motivo de etnia, motivo de condição social, motivo de que for. Não há outro nome para nós nomearmos. Não seja pecado. Nós precisamos do perdão de Deus. E o Senhor tem perdão para todos aqueles que se possam sentir. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar,
todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro. Essa é uma imagem da igreja. Uma linda da igreja. Todo tipo de gente transformado pelo sangue do Cordeiro. Todo tipo de gente que foi tornada família e irmão em Cristo Jesus. Todo tipo de gente juntos agora diante do Senhor.